Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazer uma partida muito interessante. É a sétima rodada do TP Steelman, que está ocorrendo em Malmo, na Suécia. Uma das maiores jogadoras femininas da atualidade, que é Zhu Wenjun, a chinesa, contra o Korobov, que é o líder do torneio, empatado com o Svidler e outro jogador que não me lembro o nome. Mas vamos lá. A Zhu Wenjun está de brancas e o Korobov de negras. Saiu com E4, Korobov com C5, cavalo F3, D6, bispo B5, cavalo D7, uma siciliana, né? D4, C por D4, dama por D4, A6, deu um totalzinho no bispo, bispo E2, voltou o bispo, cavalo de G, F6, roque, E6, cavalo C3, dama C7, A4 e a Zhu Wenjun. O Wenjun vai firme, pelo jeito, atacando o Korobov. B6, bispo G5, bispo B7, fianquetou o bispo, cavalo D2, tirou o cavalo, os dois protegendo o peãozinho, H6, deu um totalzinho, cavalo, bispo F6, trocou, cavalo para F6, cavalo C4, atacando o bispo de B6, dama C5, Korobov quer tocar dama na posição que ele vai trazer o peão da lateral mais para o meio. A Zhu Wenjun não entra na dele. Trouxe a torre de AD1. De trazer a torre de FD1 também. E o Korobov jogou dama por D4. Torre por dama, não foi ela. Pois ela ia ajudar ele fazer um centro mais forte ainda. D5. As pretas estão lutando para ter uma vantagem aqui. E por D5. B por C5. Atacando a torre. Torre D1. E por D5. Bispo F3. Porque se capturar o cavalo, cai o bispo lá, né? Roque grande. Cavalo E5. Esse cavalo da Zhu Wenjun tá pulando para todo lado e tá só dando dor de cabeça pro Korobov. Torre da H E8. D3. Agora o cavalo de novo. O cavalo vai fazendo muitos movimentos com o cavalo. Podia ter jogado o cavalo por F7, né? Torre D7. Mas se jogasse ia acontecer o quê? Ia perder o cavalo. Ia ser alguns peõezinhos em troca do cavalo, que não valia muita pena aqui nessa situação não. Aí jogou bispo D6. Cavalo E2. O cavalo tá fazendo, só mexe o cavalo tá dando volta no jogo inteiro. Cavalo E4. Cavalo D4. Firmou o cavalo, bloqueia o peãozinho. Bloqueia esse peão de avançar. Rei C7. H4. Bispo E7. G3, defendeu o peãozinho. Cavalo C5. Cavalo por C5. Bispo por C5. Cavalo E2. O que ela não quis aquela hora que ela ia trazer o peão para o centro, ela trouxe agora. Na troca do cavalo. Ela jogou G5. Agora está atacando para os dois lados. H por G5, H por G5. Torre D2, vai querer dobrar as torres. E esse peão aqui vai ser o centro das atenções, pelo jeito, né? Bispo, todo mundo defendendo o peão e atacando o peão. Bispo F6, atacando o peãozinho. Peãozinho do B2. Torre de FD1, dobrou, como estava previsto. Bispo C6.
Agora podia ter jogado aqui bispo B2, né? C3 vai prender o bispo. Podia prender. Então aqui, bispo F3. Também não ia adiantar muita coisa, né? Ia dar tacar o cavalito. Bispeto, não ia dar nada certo. Jogou bispo B3. Torre D7. O que dá para perceber que o branco é fraco nas casas escuras. Se você for ver quase todas as peças, os dois bispos negros podem dar uma baita de uma dor de cabeça. Né? Rei F1, trouxe o rei para o meio, torre de D8, dobrou. Agora quem dobra é o Korobov. Torre D3. C4, atacou o peãozinho, né? Voltou torre D3. Torre D6. Cavalo D4. Bispo D7. Não quis trocar o bispeto. Bispo H5. Aqui o G4 seria uma interessante, né? Mas agora jogou bispo G7. O melhor aqui seria, acho que rei B6, né? Proteger o peãozinho, aqui está tudo protegido no centro. Mas, vamos lá, jogou rei G1. F5. Bispo E2. Voltou. Rei B6. Foi agora lá. A5. Rei C5. O rei das negras está bem atuante. Eu não sei se é uma boa. É bom que começa a vir para cá. Isso que não seria uma boa, porque se ele capturasse, ó, o que ia acontecer? Bispo por C4, D por C4, cavalo B3 cheque, e o prejuízo ia ser grande aí na história. Torre por D6, bispo C2, torre C1. Não tem jeito, esse peão vai cair, porque ele não pode tirar o bispo para defender, né? Porque senão a torre aqui captura. As coisas não estão nada boas para as negras. A Juenju continua apertando o Krobov. Aqui se jogasse torre por D7, ia capturar lá, capturava aqui. E daí se fizesse isso ia virar dama. Mas aqui, voltando lá. C3, esse é um lance forte. Hein? Bispo por D4. Cheque. Rei C6. Torre por D4. E pode capturar agora o bispo por C4. Se tirar, cai a torre. Mas é lógico que eles vão tirar. Ele vai tirar o bispo do lado. Né? Bispo E6. F2. Tirou o bispo também. Aqui o rei G2 talvez fosse mais interessante. Mas jogou o bispo F7. Torre D2. F4. Aqui o F3, depois se ela avançar para F3, F3 fica bem chato, né? Ele atrapalha os movimentos do rei aqui, né? Bispo G2, para defender, justamente defender do possível F3 aqui, né? Isso daqui não seria uma boa, né? E abrir totalmente o rei aqui, né? Ficar exposto. Mas aqui jogou rei B5. O rei das pretas está firme ali, né? Está bloqueando o avanço do peão. E está bem protegido ali, né? F por G3. F por G3. Torre 8. Bispo por D5.
torre por D5, torre por D5, bispo por D5, torre por D5, cheque. O rei vai em A4. O rei veio para F2 para tentar bloquear o avanço que a torre entre. Rei B3. B5. A por B5. Torre por B5. Aqui poderia jogar rei por G5. Torre B8. Torre G6. Torre A8. Podia pegar aqui, né? Daí jogar torre B6. E ia ganhar o peãozinho aqui, né? Porque se a torre capturasse, daí que ia ganhar mais rápido ainda. Mas jogou rei C3, capturou o peãozinho, A6, torre A8, torre B6, rei D4, rei E2, rei C5, rei G6, rei B5, torre por G5, cheque, rei A6, torre C5, vai capturar mais um peãozinho, torre E8, cheque. Agora está no desespero, né? Talvez o torre G8 ia ser melhor, né? Mas é tudo no desespero. Torre E8, rei F3, rei F8, rei G2. Agora acabaram os cheques, acabaram tudo. Torre G8, torre por C4. Agora vai ser o peão do cavalo. Rei B5, torre C3, rei B4, torre C1, rei B5. O rei está isolado aqui, né? Não vai ultrapassar. Torre C2, cavalo, rei B6, torre C1, rei B5, rei F3, torre F8, rei E4, torre G8, rei F4, torre F8, rei E5, rei E8, rei F5, rei F8, rei E6, rei F8, rei E8, rei F7, rei E4, rei G1, rei G4, rei F6, agora o rei por trás, rei G4, rei F5, e a torre vai ter que voltar e ele vai andar. O peão vai andar. E o Korobov viu que não ia dar mais, o Wen Junju teve uma ótima vitória, derrotou o líder do torneio, e agora ela se aproximou bastante dos líderes, já estava no pilotão do meio, né? Mas a vitória do líder segurou um pouco. É que tem mais líderes, mas ela subiu lá em cima, está fazendo um ótimo torneio. Bela vitória do Enjo. Parabéns. Uma ótima vitória. Olha a diferença de rate deles é 100 pontos. O Korobov tem 100 a mais que o Enjo. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês. Não esqueça de curtir o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E bora lá. Um abraço a todos. Até mais.